Vamos fazer uma coisinha que achar Valkyria. Oi, Conseguiu? Eu tô ajeitando aqui as coisas pra gente poder começar. tá, consegui. Você tá virada, eu tô virada aí eu tô assim. Você tá virada? Você tá virada. Deixa eu Tá? mudar então, peraí. Deixa eu mudar o celular. E agora? Agora sim. Agora sim. Então, a gente vai começar daqui a pouco, então. é, as pessoas elas estão chegando agora. Uma conversa sobre a questão de afetividades plurais entre mulheres. Aqui, abrindo os eventos relativos à caminhada lésbica, que por motivos adversos esse ano a gente não pôde fazer de uma maneira através de uma da caminhada mesmo, tá? Eu acho que eu proponho, talvez, a gente abrir com uma fala inicial, e essa fala inicial a gente já se apresenta e já coloca algumas questões, e depois a gente volta em cima nas questões que as pessoas forem colocando. Tá legal. Eu tô ajeitando a câmera aqui, porque quando ele fica do lado, eu não sei o foco, se assim se eu tô vendo, se eu não tô vendo, se eu tô olhando, não sei como é que tá. O seu tá deitado ou tá em pé, seu celular? Tá deitado. Ah, tá. Então tá. Então, deixa eu vir mais pra cá, Eu tô vendo agora eu no vídeo porque eu liguei outra imagem eu tô deitado e você também. É melhor colocar o celular de pé, talvez. Agora sim. Aí eu coloco o meu em pé também ou não? Coloca. Tá. Ah, fica melhor, não fica? Pra mim fica melhor. Ah, fica melhor porque daí eu posso ler também. Então Sim. tá. Bom, que legal poder estar aqui, né, com você. E então você acha que a gente faz como? A gente vai falando um pouco, né? A gente vai falando e a gente se apresenta, daí a gente fala, a gente começa a falar sobre a questão das afetividades e depois a gente faz com as perguntas. Pode ficar tranquilo que, que eu acho que eu abro, eu passo para você e daí na hora que Tá. você estiver lendo eu já vou vendo o que foi falado. Beleza. Então tá Beleza? bom. Primeiro, então, eu sou Leona, do coletivo LGBT Prisma Dandara dos Santos, tá? Convido vocês a curtirem a página do coletivo. A gente está com uma campanha agora de doações de é, itens de higiene e de cestas básicas para pessoas LGBT em situação de vulnerabilidade social. A gente está fazendo um mapeamento dessa vulnerabilidade através da UFABC. A gente está com um programa de auxílio psicológico também e com um cadastro para pessoas que estão precisando e que não tem como acessar por conta dos problemas que pegaram na quarentena. E a gente tem visto muitos casos, principalmente de travestis que vivem da prostituição e que se encontram dentro de uma situação muito precarizada nesse exato momento e, e dentro dessa precariedade, a gente também teve acesso de casais de lésbicas. E eu acho que isso daí é relevante para a gente pensar a vulnerabilidade social, como que ela se liga com a condição de gênero e como que, no caso, a gente vive dentro de um sistema que é pensado para uma união monogâmica entre um homem e uma mulher, o que acaba não sendo realidade em grande parte de racialidades, mas que no caso de um casal de mulheres lésbicas, a gente encontra uma situação, às vezes, de uma soma de trabalhos precários para conseguir manter uma vida. Então, eu acho
importante pensar sobre isso, tá? Eu não vou me prolongar sobre isso. Sobre o projeto Sobreviver, a gente tem uma página específica, pode ir dentro da página do Coletivo Prisma, e a gente começa a falar agora sobre a questão própria do tema. Acho legal falar sobre a questão de afetividades, tá? E não de desejo ou de orientação, porque a afetividade ela vai além da questão da atração. Eu estou te falando isso, pensando, por exemplo, a questão de afetividade sobre uma dinâmica de afeto, e afeto de você se relacionar com alguém que te afeta de alguma maneira, que te toca, que se liga à questão de uma atividade voltada ao afeto, que você se relaciona com pessoas que possuem afinidades com você, que compartilham. Essa ideia de afetividade ela está ligada muito com uma questão de compartilhamento. Notar que a gente pode pegar nas relações de amizade, a gente pode pegar nas relações amorosas, e eu acho que é interessante pegar essa questão das dinâmicas de afeto e como que elas vão se estabelecendo, porque a gente acha que o afeto ele é livre de qualquer amarra. E que somos livres para sentir, para nos afetarmos com outras pessoas, tá? Eu tô falando para separar muito essa questão do desejo da questão do afeto, porque a gente vê umas coisas muito bizarras. Esse mês eu estava olhando o mapeamento de transfeminicídios, de assassinatos de travestis. E os homens, quando se relacionam com os travestis, eles não se afetam. Eu acho que é essa que é a questão. Não tem uma dinâmica de afeto, existe uma dinâmica de um desejo, e esse desejo ele é afirmado e reprimido ao mesmo tempo, tanto que grande parte dos transfeminicídios eles ocorrem depois de uma consumação de uma relação sexual ou antes e daí por diante. Então a gente poderia falar que os homens eles se atraem por travestis, mas eles não estariam prontos ou não se prontificam a se relacionar afetivamente com travestis. E eu acho que essa questão ela pode mediar muito o como que a gente tem estruturas sociais que acabam interagindo nessa dinâmica do afeto, tá? Ao ponto da gente entrar e ver discussões sobre atração e relacionamento, e a pessoa fala que ninguém pode obrigar ninguém a se relacionar com ninguém. Fato. Ninguém pode relacionar ninguém a se relacionar com ninguém. Porque é uma questão de gosto. Gosto, certo, é gosto. Mas é não pensar que o gosto ele é mediado por uma série de questões. É pensar, por exemplo, que eu estava olhando esse tipo de coisa essa semana, e de repente a pessoa fala, porque se a pessoa ela gosta de uma pessoa gorda ou magra, branca ou negra, isso é uma questão de gosto. Mas eu acho que, de um lado, as pessoas elas se relacionam entre personas, entre pessoas, individualidades distintas. E a partir do momento que eu tenho um crivo de eu só me atraio por pessoas X, Y ou Z, acaba sendo um problema. E se a gente for olhar as questões de não preferência, tá? É uma coisa interessante pensar que quem acaba sendo deslocado para fora dessa lógica de afetos são pessoas que estão dentro de estruturas que se fecham. São pessoas negras, são pessoas gordas, são pessoas trans que são colocadas como algo fora dessa dinâmica de afeto. A quem uma afetividade ela é negada. Eu não estou falando sobre questão de uma atração ou uma efetivação sexual, porque tem uma diferença entre uma pessoa
se relacionar com outra sexualmente dentro de uma relação de afeto, ou ela se relacionar com outra pessoa, vendo na outra pessoa algo que realiza o seu próprio desejo. Então ela trata a pessoa como um objeto. Daí a questão, por exemplo, de a gente falar de fetichização de relações. As dinâmicas de afeto, elas podem se estabelecer em relacionamentos monoafetivos e poliafetivos. Ela não está ligada à monogamia explicitamente. Aliás, grande parte dos relacionamentos monogâmicos não são ancorados no afeto também. Eles são ancorados dentro de relações de dependência, de relações de objetificação, de exibição e daí por diante. Eu acho que eu queria começar pensando essa questão do afeto para a gente poder pensar essa questão do estabelecimento de afetividades entre mulheres. Por quê? Porque a gente já partiria de uma questão que numa relação, se as relações entre homens e mulheres elas estão dentro de dinâmicas desiguais, a relação entre mulheres ela seria um tanto quanto mais simples, porque você estaria dentro de posições mais equânimes, mais iguais, aonde uma pessoa ela tem uma possibilidade maior de se reconhecer na outra pessoa, de conseguir ter uma relação empática mais direta e desenvolver o relacionamento com base numa afetividade mútua. No entanto, a gente não pode esquecer que mesmo entre iguais, questões como uma situação em relação ao gênero, de você ser transgênero ou cis, questões raciais, questões corporais, elas vão mediando essas relações. Então, eu acho que dá para começar falando a respeito por esses termos. Eu acho que eu vou passar a palavra agora para a Valquíria, para ver o que ela pode trazer para a gente, depois a gente retorna. Eu sei que eu falei pouco sobre dentro de uma experiência, mas a gente vai levando essa conversa. Valquíria, pode falar. Então, eu fiz um roteirinho, né, para poder começar aqui. E primeiro agradecer o convite, né, da caminhada, que nós estamos na luta sempre, né? E me pergunto, né, como é que a gente faz uma live de caminhada nesse momento onde a gente está protegida dentro de casa, sem andar, né, na rua, né, os 6, 8 quilômetros, né? Eu acho que a gente deve uma movimentação aí de pensamento e acho que é por aí que vão as coisas, né? Então, quero me apresentar, né? Eu sou Valquíria Rosa, sou mulher negra, lésbica, cis, candomblessista ou macumbeira, se assim preferirem, eu prefiro também. Minha profissão, ela se dá no campo das artes, né? Da música, percussão, canto, composição, performance, teatro, dança e arte-educação. Por que tudo isso? E eu também sou uma observadora atenta e atuante, né, da vida. E por que tudo isso é importante? Porque também eu acho que os lugares dos afetos são os lugares da nossa criatividade, da criação, né? A arte é um lugar onde a gente, especialmente, eu acho que afeta muita gente, sempre somos muito afetados pela arte, né? Então, eu acho que o que me veio assim é quem colocou, né, afetividades plurais entre mulheres. Eu fui estudar esse tema e olhar sobre o que é o afeto, né, que é afeição, amizade, amor, sentimentos, bem nessa linha que a Leona está falando, e os desafetos, né, porque desafeto também é uma forma de afeto. A gente acha que afeto é só afeto, mas desafeto também é uma manifestação do afeto, né? E quando a gente fala das afetividades plurais, significam, então, as milhares de possibilidades. Plural é muito, plurais são muitas formas da gente poder se afetar. Eu fiquei pensando sobre isso, né, as formas de afetividade.
E quando a Leona fala também sobre como, né, cada pessoa vive essa afetividade, vem na oposição do plural, que é o singular, né, que as particularidades de cada pessoa dentro de uma relação afetiva, dentro da maneira como ela lida com os seus afetos e como a vida afeta a pessoa, né? Então, eu acho que quando fala da pluralidade, no que diz respeito a nós, mulheres negras, né, eu acho que lésbicas, negras, né, eu acho que tem essa coisa do racismo, né, quando a gente fala do que nos afeta, o racismo nos afeta, o racismo nas interrelações, nas relações e nas relações interraciais, né, a saúde, que tudo isso afeta também, né? Afeta a nossa afetividade, né? A saúde sexual, o acesso à saúde, o sistema de saúde, o ambiente, a cidade, a casa, o corpo, porque a sensação de segurança que a gente tem no território da gente, como que o nosso território nos acolhe, isso também é uma questão que afeta a nossa afetividade, né? E como que essas coisas, então, levam a gente a perceber e a lidar com a nossa singularidade na nossa afetividade? Eu fiquei pensando nessas nossas afetividades, que são pessoas que cruzamos, afetos, desafetos, amores, família, enfim, tudo, né? E como a nossa saúde, né, como é a nossa saúde diante de tudo isso que nos afeta. Lesbofobia, lesbocídio, feminicídio, transfeminicídio, estupros corretivos, maternidade dissidentes e todo o ambiente violento e inseguro que a sociedade brasileira promove cotidianamente para nós. Eu acho que quando a gente está falando de afeto e afetividades e o que nos afeta dentro desse ambiente. É impossível a gente não ser afetada por isso que nos afeta dentro da nossa afetividade, né? Então, eu acho que eu começaria falando um pouco sobre isso, né? Desse jeito, porque eu até falei para você, né, Leona, que eu estou lendo o livro da Audre Lorde, a Irmã Outsider, e eu trouxe um trechinho do livro aqui. Muita coisa me comoveu nesse livro e me responde também sobre como que a gente, tão iguais, né, tão semelhantes, nós, mulheres, tão semelhantes, né, nos deparamos com situações tão adversas também que nos afetam. E nesse livro da Irmã Outsider, da Audre Lorde, ela fala muito disso e é bem legal a gente ler, né? Agora, eu separei um pedacinho do livro, porque eu acho que é uma coisa que afeta pra caramba, né? Vou ler aqui, tá? Só para a gente dar uma provocada na nossa provocação. As mulheres reagem ao racismo. Minha reação ao racismo é a raiva. Tenho vivido com essa raiva, ignorando-a, alimentando-me dela, aprendendo a usá-la antes que ela relegue ao lixo as minhas visões durante boa parte da minha vida. Houve um tempo em que eu fazia isso em silêncio, com medo do fardo que teria que carregar. Meu medo da raiva não me ensinou nada. O seu medo dessa raiva também não vai ensinar você. Mulheres que reagem ao racismo são mulheres que reagem à raiva da exclusão, do privilégio que não é questionado, das distorções raciais, do silêncio, dos maus tratos, dos estereótipos, da postura defensiva, do mau julgamento, da traição e da cooptação. Então, eu começaria por aí, a gente trocar um pouco e conversar sobre, né? Eu acho que quando você fala da objetificação, né, Leona, é uma coisa bem forte relacionada a nós, mulheres negras, né, mulheres pretas, dada as condições, né, da nossa sociedade racializada, machista, né, a condição de escravização das nossas ancestrais e todo tipo de tortura e sofrimento aqui a nossa sociedade impinge para nós mulheres pretas, né? Então, a nossa afetividade, com certeza,
lésbica, negra, é entrecortada dessas histórias, desses históricos, né? Então, essa busca constante de nos tornarmos inteira cada dia para poder, enfim, lidar com nossas afetividades, né? De maneira mais ampla mesmo, né? E cotidiana. Tenho pensado sobre isso. Acho que é isso. Apareceu ali uma pergunta sobre a questão se há disputas de poder no interior de uma relação. Eu acho que a gente vive, de fato, dentro de uma sociedade que tem várias disputas de poder e opressões, e elas permeiam tudo. Não só dentro da relação afetiva entre mulheres, mas nas relações familiares ao mesmo tempo. Eu lembro, por exemplo, quando eu era criança, por exemplo, havia uma dinâmica contraditória entre a minha pessoa, entre eu e meus primos brancos, por conta de questões que você, como criança, nem percebe. Por exemplo, eu nunca podia estar dentro de um papel de protagonismo dentro de uma brincadeira, sempre como alguma coisa auxiliar, o que acaba sendo meio ruim para uma criança. É como se você não pudesse nunca ganhar ou protagonizar ou qualquer coisa do tipo. Eu lembro uma vez que eu estava brincando em volta da árvore e a gente estava brincando de mocinho e índio. Na hora que eu me soltei, porque me amarraram na árvore, na hora que eu me soltei e rendi o cowboy, o mocinho, ele falou que estava errado, porque o bem sempre vence. E daí, naquele momento, eu acho que eu tive um choque, porque eu estava brincando como índio, mas eu estava me colocando também como bem. Eu não estava colocando que eu era o mal ou qualquer coisa do tipo. E eu acho que que dentro dessas relações que a gente vai fundando dentro da vida, ela vai reverberando em outras questões. Essa semana eu estava olhando fotos minhas adolescente, e eu tinha um problema, e eu me sentia uma pessoa muito feia quando eu era adolescente. Eu me sentia uma pessoa muito feia porque, na verdade, eu não tinha pessoas demonstrando interesse por mim. Ou então, mesmo em casos que eu fui na casa, na casa de amigas e de amigos os pais não quererem que eu fale com os filhos ou de me tirarem dali e daí por diante. E essa questão de eu aparecer como uma pessoa perigosa, um mau exemplo, alguém para não se relacionar, isso é uma questão que eu demorei para processar. Eu olhei fotos minhas, adolescente, há pouco tempo, e eu percebi que, na verdade, eu não tinha uma questão muito assim, distinta de outros adolescentes, mas que eram adolescentes brancos, ou às vezes nem brancos, mas é como se o racismo ele perpassa tanto a nossa vida que ele já impõe marcas sobre as pessoas. E ele acaba entrando na composição dos relacionamentos mesmo. O Bourdieu, na Dominação Masculina, ele fala uma coisa muito, muito importante sobre a questão de uma subalternização simbólica colocada sobre o feminino, onde ele coloca que as tarefas consideradas mais sujas, inferiores, como limpar as fezes, como questões de coisas que você tem que se abaixar, elas foram relegadas ao feminino e à mulher. Enquanto as tarefas consideradas mais elevadas, elas foram sendo direcionadas aos homens. Eu colocaria até um adendo aqui, porque pensando, por exemplo, a sociedade brasileira, o trabalho de limpar a sujeira, ele encontrou dinâmicas de subalternização mesmo entre as mulheres. Então, vamos pensar que
mais de 300 anos, quem limpa a sujeira não é uma mulher qualquer, é uma mulher branca, uma negra. É uma mulher negra. Que se depois a gente tem uma entrada de mulheres brancas pobres através das migrações, essa relação da mulher negra enquanto subalterna, enquanto quem tem que fazer o serviço mais sujo, ela continuou. E a gente tem que tomar cuidado para vigiar essas dinâmicas na hora que a gente está se relacionando com outras pessoas. Eu acho que uma das coisas mais horríveis que tem no Brasil é um preconceito de ter preconceito. Eu acho que o preconceito de ter preconceito é o que perpetua mais os preconceitos dentro da nossa sociedade, que ele impede uma postura, um posicionamento crítico em relação à pessoa que reproduz a opressão. Eu até explico essa questão. Ela aparece, por exemplo, na hora que você fala que determinada coisa que uma pessoa fez foi racismo, e ela em vez de pensar como que o racismo ele pode passar através dela, como que ele se reproduz, as suas próprias posturas, ela simplesmente se defende falando que ela não é racista. Que se ela fosse racista, ela não tinha amigos negros, que ela não odeia negros, que não foi intencional. A gente confunde reprodução de violências horríveis e que são estruturais com intencionalidade. É uma ideia de que se eu não tive a pretensão de ser racista, eu não fui racista. Se eu não quis ser misógina, eu não fui misógina. E não é assim que funciona as questões. A gente, às vezes, reproduz essas micro-opressões de uma maneira muito brutal. E a gente reproduz essas micro-opressões dentro de relacionamentos e dentro de organizações e coletividades também. Por isso que a gente encontra com questões separacionistas. Porque, de repente, a gente vai falar que as mulheres negras que não querem compor um movimento junto com as brancas, elas são sectaristas, elas são separacionistas, mas a gente também tem que pensar até que ponto a gente tem um movimento integrado que dá fala, que permite a integração de mulheres negras daí por diante. Tá? Isso. Eu acho que tem uma coisa assim, a subalternização, né, das mulheres negras, eu acho que ela é um grande mote de estabelecimento das relações de poder dentro e fora das relações interpessoais e no geral. Agora, a questão das pessoas, né, de não compreendermos o racismo como estrutura da constituição da nossa sociedade, eu acho que nós estamos tendo um momento, né, terrível e muito elucidante, né? Que o racismo, como falou, ele não passou a existir agora, ele está só sendo filmado, né? Então, é aquela coisa que falou o Silvio de Almeida, que todo mundo fala, né? Todo mundo sabe, que parece que o racismo começou há 2 semanas atrás, quando sufocaram um homem negro americano. Então, assim, eu acho que a sociedade brasileira vem acordando para a doença, a branquitude especificamente, vem acordando para a doença que esse racismo, que ela nunca conseguiu perceber, né, que agora está percebendo, e como você fala, não, eu não gostaria de ser racista, eu não gostaria de ser lesbofóbica, eu não gostaria de ser transfóbica, eu não gostaria de ser misógino, mas né? E eu acho que o pacto, né, como diz o pacto narcísico que os brancos têm aqui, as pessoas brancas têm aqui, impedem ela de enxergar qualquer diferença ou qualquer coisa relacionada a valores de outras pessoas, ou mesmo quando dói, né, quando dói na gente. Isso eu tenho pensado muito, na verdade, assim, questionado também, vivido, né, esse questionamento,
quando dói na gente, a gente ainda tem que ir lá e explicar para a pessoa branca, olha, tá doendo em mim, e ainda a gente tem que resolver a dor dela, porque ela descobriu que ela tem um preconceito, ou que ela nunca tinha visto aquilo até aquele momento, né? Então, assim, eu acho que a gente, quando a gente fala do que nos afeta e o cansaço absurdo que isso causa na gente enquanto pessoa negra, lésbica, cis, trans, né? É isso, porque isso toma tempo de vida, né? Assim, eu acho que quando as pessoas compreenderem que você ficar lidando com isso é sua vida, né? O motivo pelo qual, por exemplo, Leona, eu, você, entramos no ativismo. Até coloquei aqui, como é que eu entrei no ativismo? Entrei com 14, aqui perto da minha casa, além da minha família ser ativista, eu com o meu próprio corpo, porque não tinha ônibus. E depois a gente queria um centro cultural que há 40 anos queremos e não tem. E depois, quando me orientei lésbica, fui para o movimento, fui conhecer, fui saber para quê. Porque eu amo lutar? Não, porque a gente precisa se defender. Né? Quando eu reconheço também o movimento negro, para que a gente luta pelas causas negras? Porque a gente adora ficar lutando? Não, porque a opressão é muito grande. Né? Então, assim, quando nas inter-relações dos movimentos, né, se existe, né, a experiência de falar, não, são segregacionistas, acho que é um grande equívoco, né? Eu acho que é um grande equívoco. A gente teve, em 2018, uma experiência com a marcha o 8 de março, né? Até foi junto com a Bruna, construiu o 8 de março com a presença do bloco LGBT, das mulheres trans, bissexuais e lésbicas, transvestigêneras, né? E foi uma luta muito grande, porque quando a gente entra, por exemplo, no campo do poder institucional, e as nossas pautas são as pautas, como é que eles chamam? Até anotei aqui, porque é uma palavra que eu fico com tanta raiva que eu esqueço. Mas é identitária. Identitárias. Quando falar, são pautas identitárias. Gente, eu falo, como assim? Como é isso? Que porra de pauta identitária é essa, né? No 8 de março ainda tem ainda dentro do 8 de março, a gente vai discutir identidades, né? O que é esse movimento de mulheres, né? Então, assim, eu acho que isso nos afeta, isso cansa com a nossa vida, isso acaba com o nosso tesão, entendeu? Assim, o negócio é uma puta que pariu. Você chega em casa, vai dormir pra pôr, ainda tem que lutar sobre tudo isso, né? Ainda fazer tudo isso, explicar essas brancas, entender tudo de novo, né? Que estão matando, arrancando o coração para fora, que nós saímos da pauta dos direitos humanos, né? Tem que explicar, né? Tem que explicar que a polícia está matando, que tem estupro corretivo para mulheres lésbicas, né? Tem que ficar explicando para as pessoas sobre esses assuntos. Então, eu acho que é muito cansativo, né? Eu acho que, assim, é difícil a gente falar das afetividades, né? Das instituições, né? A família, tudo, como é que a gente lida com isso tudo, e lidar com o dia a dia, assim, né? Eu acho que essa é uma questão. Eu até coloquei aqui, né? Eu sou uma pessoa que curti muito alguma coisa, né? Porque eu acho que a arte me salva todo dia, né? A arte me salva todo dia, porque é um lugar onde tem muitos afetos, muitas afetações e muitos afetamentos, trocas de afeto, né? Com música, com dança, com teatro, com palavra, a gente consegue externar e mexer com coisas, né? E aí eu coloquei aqui um trechinho da música da Marina, que eu acho que é uma mulher branca que significou, né, musicalmente, na década de 90, afetividades e como a gente lidava com isso, né? Primeiro, eu acho que tem um trechinho aqui, que é essa música Eu Te Amo Você, né? Acho que eu não sei, não. Eu não queria dizer. Estou perdendo a razão quando a gente se vê, mas tudo é tão difícil que eu não vejo a hora disso terminar.
Isso, os afetos dos anos 90, né? E outra coisa bonita que eu acho da Marina, né, que é, para começar, quem vai colar os tais caquinhos do velho mundo? Eu acho pátrias, famílias, religiões e preconceitos, quebrou, não tem mais jeito. Então, eu acho que tem uma coisa também, como alguém falou aqui sobre como é que a massificação cultural, né, afeta as relações, como é que a gente pode resolver esse problema. Primeiro que nós, mulheres, né, que vivemos sob a égide do patriarcado, a gente escutou até hoje, né, agora que estão tendo, por exemplo, outras composições, né, mas a gente escutou e constituiu nossa afetividade com músicas feitas por homens. Né? Então, quando você fala de como que a gente introjetou isso, a gente introjetou assim, cantando, dançando, escutando no gênero, né? Escutando a poesia de um homem para uma mulher. Então, a gente foi também moldando a nossa afetividade de acordo com o que a gente vai vendo, até que a gente possa, né, perceber isso e ir se colocando no lugar da gente própria, né, quando a gente consegue quebrar um pouquinho a estrutura do patriarcado, né, falar em primeira pessoa e também falar no gênero, né, no nosso gênero, né, compor, cantar, escrever no gênero, nosso gênero. Ou transgeneramente, né? Transvestigeneramente, né? E eu acho que é isso. Tem muita coisa aí para ser mexida e as relações de poder, né? Entre pessoas no mundo, mulheres, né? Vem também, no meu ponto de vista, assim, na maneira como a gente se constitui politicamente. Né? Você falou, eu tenho a tendência a levar tudo para o campo da sociologia. Eu acho que é interessante também a gente perceber como é que a gente se constitui politicamente dentro das inter-relações. Negravate, legal, tá aí. Dentro das relações de... Como é que a gente lida com o poder, né? O que é esse negócio de poder, né? Eu tenho essa pergunta, né? No campo político, eu acho que é assim, a gente não pode piscar o olho, né? A gente não pode dormir no ponto. Bobeou, cachimbucai, é isso mesmo, a gente não pode dormir no ponto, porque não existe espaço político vazio, né? Então, quando a gente fala do poder, eu acho que é isso, a gente precisa ocupar mesmo. Quando a gente fala da doença do poder nas relações, das disputas, né? Eu acho que tem que analisar mais, né? Quando a disputa é, sei lá, interna, né? Ou quando... Que camadas que tem essa disputa, né? Porque quando você fala, Leona, sobre as mulheres, se existe ainda essa questão de achar que mulheres negras estão juntas, estão segregando, realmente é um equívoco, assim, desses que a gente não pode nem imaginar, né? Estrutural. Eu acho que por aí. E você tocou num ponto muito importante, Valquíria. Não, eu que travei aqui? Oi, estamos aí? Voltou, tinha cortado. É? Oi? Voltou agora. Voltou. Eu achei até estranho, porque tinha paralisado você falando. No primeiro momento. Mas voltou, né? Voltou. Diga aí o que você ia dizer. Então, você tocou num ponto muito importante sobre pensando a questão da música e de como que as afetividades e a forma de sentir, a forma de pensar um relacionamento, ela foi sempre pensada dentro de uma maneira muito heterocentrada e cisnormativa. Pensar como que a música de amor, ela é sempre a música de um homem para mulher. Mas eu falaria que nem é uma música de um homem para mulher,
porque às vezes acontecem umas inversões importantes ali, onde você tem uma performance de um homem que sofre por uma mulher que o rejeita. É como se a gente não tivesse saído do século XII ainda, pensando nessa questão. Esse homem, ele não é um homem de verdade, ele é um homem que ele está performatizando uma determinada forma de sofrer, que gera, aliás, mais identificação, às vezes, entre uma mulher heterossexual. E que, ao mesmo tempo que a gente não teve uma produção muito grande de músicas que falassem de afetos femininos, de afetos de mulheres para mulheres, ou mesmo de afetos de mulheres heterossexuais, é porque a gente tem um silenciamento da voz mesmo. A gente tem um silenciamento da voz que essa semana eu estava falando sobre as cantoras que eu gostava e eu descobri eu parei para pensar numa coisa: os homens não escutam mulheres cantando. Que eu fiquei lembrando dos shows que eu fui aonde você tinha artistas mulheres e a plateia era formada por mulheres. Tá? Os homens não escutam as mulheres, eles não escutam as mulheres produzindo arte, eles não leem o que as mulheres escrevem, porque eles são geral, eles pensam tudo, né? Uma mulher cis, trans, travesti, lésbica, ela é o específico, ela só pode falar de si mesma. Então é um assunto que voltando àquela questão identitário. Eu vi aqui a questão de identitário ser um termo da extrema-direita. Não, eu vejo ele muito presente dentro de círculos de esquerda, tá? Eu vejo na hora que você vai falar sobre questões de gênero, questões raciais, dentro, por exemplo, de um sindicato, e você é silenciada porque você está se opondo a interesses gerais da classe, que são econômicos, enquanto você está defendendo interesses identitários. Mas você está defendendo interesses identitários enquanto é você que é um alvo para a polícia na rua, enquanto é você que trabalha dentro de um trabalho mais precarizado, que é colocado de lado numa entrevista de emprego por conta que por conta que esse problema é só identitário. Então eu acho meio complicado pensar que a gente tem um problema dessa acusação de identitarismo quando as relações elas saem do âmbito do homem branco, propriamente dito, e elas tocam outros problemas que são econômicos, que são problemas relativos à violência, que são problemas estruturais relativos às mulheres, à população LGBT, à população negra, e esses problemas eles são colocados como sendo descolados do mundo. Eu acho uma questão muito complicada, e a gente tem que enfrentar esse fronte. Acho que, aliás, a gente tem que enfrentar esse fronte dentro da esquerda, porque... Eu acho que a estrutura, né, tanto o racismo quanto o patriarcado, eles são estruturais na constituição da sociedade, né? E nós vamos ter que enfrentar ele na direita não, porque eu não sou da direita, eu não vou ter que enfrentar isso lá. Eu vou ter que enfrentar no campo da esquerda, nós teremos que enfrentar tendo consciência de que um projeto democrático é muito diferente de um projeto não democrático, né? Um projeto que inclua a pessoa e os territórios é um projeto muito diferente. Então, eu acho uma perda de tempo imensa se existe alguém da direita que queira batalhar essa pauta dentro do campo da direita. É impossível, porque o projeto da direita ele é excludente por natureza. Então, não vale a pena, né? Agora, se a pessoa quer discutir racismo ou patriarcado, ela pode discutir onde quiser discutir, porque em qualquer instituição essas coisas vão estar sendo tocadas. Porque, Leona, a gente fala assim, a crise das instituições, mas o que são as instituições, né? Quem são as instituições?
né? Onde está o racismo? Onde está o machismo? Onde está a lesbofobia? Onde está a transfobia? A Irina aqui colocou se a gente pode aprofundar questões da negação do afeto para mulheres negras, trans e gordas. Eu tenho visto isso, que não sei se vai contemplar essa ideia, mas que as dificuldades todas as quais você também está falando, sobre grana, trabalho, tudo isso, a falta de ambiente para a vida, né, justifica todas as impossibilidades de afeto, né? Fora todos os estereótipos e preconceitos fundados nas relações, nas relações calcadas no racismo e no machismo. Então, assim, realmente, nós estamos na pior situação, né? Assim, a situação. E daí você fala, bom, a gente está falando de afeto, a gente está falando de dor, né? Como você mesma falou. Que a gente está levando para um lado que não é, essa é a minha vida. Quando você falou de fotografia, né, de criança, fotografia, eu lembrei de uma foto, né, de quando eu tinha uns 9 anos, né, que tinha um negócio de quadrilha, e eu, no grupo escoteiro lá que eu era escoteira, tinha possibilidade, porque a gente, mulher, sempre teve chance de dançar como homem, né? Os meninos não podiam dançar como menina, mas menina podia dançar como menino. E eu fui dançar com o menino, que eu gostava muito de coisa de menino, e eu dancei, botei o bigode, tudo, e fui dançar quadrilha. Eu tenho uma foto, gente, eu preciso mexer, de quais eram os olhares para aquela criança de 9 anos que estava brincando. Tem uma foto, uma foto assim, uma coisa assim. E, igualmente, recentemente eu recebi uma foto de um primo, né, de quando eu tinha 12 anos, também toda vestida de saia, assim, né, perfumando feminilidade, que não é muito a minha praia, né, e eu falava, nossa senhora, quanto esforço que a gente fazia para poder lidar com o cotidiano, ser, né, procurando ser de um jeito, ser de outro, né? Então, quando a gente narra também, quando a gente, por exemplo, hoje está falando do que nos afeta, o que constitui a nossa afetividade, né? E essa live não vai dar tempo de fazer tudo isso, eu acho que esse é um lugar, né? Como é que podemos aprofundar as questões da negação do afeto? Eu acho que isso é um trabalho a ser feito com grupos muito parceiros, muito parça mesmo, assim, confiantes, né? Para a gente chegar junto com 4, 5, 10 pessoas e falar, porque nós vamos precisar falar muito disso entre nós, né? Com grupos de pessoas que você confia, para você dar o passo, né? De transcender um pouco e desopilar para você poder lidar com as suas relações, as suas afetividades, né? Agora, a questão da gordofobia, transfobia, racismo, você ser preterida, você não escolher, ser escolhida, você falar da dor, né, do sofrimento, que ninguém dançava com você na quadrilha, que as pessoas não pegavam na sua mão. Então, assim, a gente vai ter que narrar tudo isso para a pessoa poder entender que racismo existe. A gente vai ter que ficar todo o tempo revisitando a nossa dor para poder a outra pessoa entender que ela causa dor. Não dá, né? Eu acho que hoje a gente está num momento, exatamente hoje, 2020, diante do quadro que a gente está vivendo, nós, mulheres pretas, né? Podemos dizer isso. A gente está delegando agora para as pessoas brancas que queiram entender sobre esse problema delas aí e correr atrás, porque nós precisamos lidar com lesbocídio, estupros corretivos, transfobia, transfeminicídio, morte, doença, pessoas queridas morrendo. Então, a gente não tem tempo de lidar com os problemas da branquitude, né? Sendo essa branquitude lésbica ou não, né? Mesmo as mulheres lésbicas brancas, acho que os brancos em geral, as lésbicas nós somos parceiras, inclusive,
eu acho que nós, no movimento feminista, nós mulheres lésbicas, eu tenho essa lembrança forte da década de 80, quando as mulheres lésbicas, no 10º Encontro Nacional Feminista, falaram, bom, a gente vai caminhar separada das mulheres cis, hétero, porque tudo no feminino, a gente carregava o piano e as nossas pautas não eram contempladas. E foi rachando, né? Foi separando, por quê? Porque aquilo que você falou sobre a subalternização das atividades e das ações, né, se dá também no campo político e no campo do poder, né? Então, eu acho que hoje a gente está em franca desconstrução desse lugar, de sermos subalternizadas dentro dos movimentos sociais, de sermos subalternizadas dentro das instituições. E eu nem uso os subalternos porque nos subalternizam. A gente não é subalterno, nós nunca fomos subalternos e nem tampouco existem, no meu ponto de vista, existem atividades subalternas. Eles subalternizaram também as nossas atividades, subalternizaram o trabalho doméstico, subalternizaram tudo que nós mulheres pretas, lésbicas fazemos, invisibilizado, né? As nossas ideias, o nosso ser no mundo. Então, assim, não tem, né? A gente está no momento que, assim, tipo, deu, negras, trans, gordas, né? Eu acho que, assim, deu. A gente está no momento de existir. Eu acho que também a teoria queer, ela vem contribuindo bastante, né? Para liberar essa coisa das afetividades, né? Eu sou professora, né? E encontro as aprendizes e os aprendizes de várias identidades e orientações. E eu acho assim, gente, as pessoas mais jovens, né? Eu digo mesmo, com muito mais possibilidades de serem afetadas de outras maneiras do que a gente, né, que veio da década pegou o pós-hippie aí, né? Então acho que tem uma coisa bacana rolando, que são essas possibilidades expostas, né? A gente poder expor e até se afetar, né? Eu acho que até se afetar com as possibilidades dos afetos hoje. Então, assim, é uma outra coisa que está desenhada, né, para a era de Aquários, aí, para o século XXI, que a gente está aprendendo, né? Eu gostei dessa colocação, porque ela vai indo para uma questão de alianças mais plurais também, que a gente vai moldando em cima de afinidades que são afetivas, que são ligadas a gente conseguir sentir uma parte de outra pessoa. Por conta de que mulheres negras e mulheres lésbicas são as primeiras a questionarem uma hegemonia de uma mulher no feminismo, isso é fato. Mulheres trans são das últimas a entrarem dentro do feminismo, e elas entram deslocadas, e elas vivem deslocadas por muito tempo, ligadas ao movimento gay, ou um movimento LGBT que não permitia fala. Essa negativa de fala, essa negativa de ação, ela está ligada a um não reconhecimento enquanto uma experiência semelhante, igual uma questão de uma afetividade mesmo. E eu posso, por exemplo, não ser uma mulher trans hétero, então eu não tenho uma experiência de relacionamentos com homens cis ou homens trans, ou o que seja, mas eu não consigo não pensar nos problemas da violência masculina sobre as travestis e as questões de possessividade daí por diante.
porque me afeta. Me afeta no sentido que, não só porque a maioria das travestis e mulheres trans se relacionam com homens, mas porque a própria imagem de uma travesti ela é vista como alguém que se monta ou se veste para saciar ou criar atração nos homens, ou para estimular um desejo masculino, que significa que se você está andando na rua, mesmo que você não tenha já interesse, os caras eles, não é que eles chegam dando em cima ou cantando, eles já chegam de uma maneira abusiva, às vezes chula, às vezes já fazendo insinuação sexual de uma maneira direta, ou então diretamente chamando para um programa, porque a gente tem um estigma sobre a prostituição e uma ligação da prostituição sobre a travestilidade de uma maneira um tanto quanto direta. Então, se você fala para ele que você é lésbica, que sua afetividade não é voltada para homens, não adianta, eles vão rir, vão se impor, mas eles se impõem assim sobre as lésbicas cis. É um domínio masculino que se impõe, onde a mulher ela é vista como sendo uma posse masculina, como sendo um objeto de satisfação masculina. É o que eu estou te falando, a maior parte desses homens eles não se afetam, eles não conversam com as mulheres, nem com as suas esposas, não possuem amigas, eles possuem relações que são totalmente homoafetivas entre si, e eles têm um desejo transferido a uma mulher, mas enquanto um objeto de satisfação. E eu acho que a maior parte das masculinidades elas fazem isso, as masculinidades heterossexuais entre si. Elas têm essa relação. Sobre a questão das afetividades homoeróticas masculinas, não sei também falar como que isso pode ser. A Lu colocou aqui, a Lu Busquets, uma grande parceira aí, sobre essa coisa de que falta ambiente para a vida, né? Eu acho que quando a gente fala das afetividades entre mulheres, eu acho que é isso, a gente está com muita demanda e falta ambiente para a vida, né? E nesse momento, especialmente, momento político de golpe, de supressão de direito, de recessão, de problemas com saúde, de pandemia, né? Mortes e mais mortes, né? Como é que a gente cria ambiente para a vida e como que isso também afeta nossas afetividades, né? De nós, mulheres, lésbicas, negras, né? A afetividade entre nós, né? Eu acho que a tendência poderia ser a gente... Eu acho que tem feito isso, inclusive. Pequenos grupos com pessoas criando grupos de extrema confiança, círculos de mulheres, né? Para a gente exercitar a confiança entre nós. A gente vai exercitando a confiança entre nós. Porque o patriarcado também, quando falou lá atrás sobre as disputas de poder, o patriarcado, ele traz isso para a gente, né? O ódio entre nós, a raiva entre nós, a disputa entre nós. E muitas das vezes nós vamos, né, introjetar valores do patriarcado, mas eles não nos dizem respeito. Eles não nos dizem respeito. Mas até a gente poder fazer com que ele se transforme, a gente precisa continuamente criar os círculos de confiança, mesmo que depois ele se desfaça, que a gente se decepcione, a gente cria de novo, porque são todo o trabalho de desconstruir, né, o patriarcado, e num dado momento a gente já vai saber fazer isso sem esses vícios todos que a instituição do racismo e do patriarcado traz para as nossas relações. Mas nós somos cobaias mesmo dessa transição, né? Cobaias, os nossos corpos vivem essa violência. Então, quando a gente fala de afetividade entre mulheres,